Opa, bom, ouvinte. Eu venho hoje aqui falar com vocês, né, sobre um conteúdo sobre mangá, né, sobre mangá e anime e por que que eu vou parar de ver as histórias e tal, né. E cara, eu tava pensando a respeito, pensei a respeito bastante, né, em parar de ver e tal, essas coisas. E mano, eu cheguei a uma conclusão, cara, muito boba comigo, mas que eu venho pensando faz tempo, que é o quê? É, eu sou uma pessoa que gosta de história e tal, né? Eu sou uma pessoa que gosta de história. Só que, mano, eu tava chegando à conclusão. Eu tava chegando à conclusão faz um tempo, né? Bem assim, né? Ouvinte. Que, cara, basicamente, o mangá, ele consegue entregar uma parada pra mim e tal, interessante. Só que não é aquele negócio de tipo. É, tipo como se fosse uma história boa assim, né? Comparada a um, sei lá, um Hábitos Atômicos da vida, é, talvez como que é o nome daquele livro lá? É 1984, né? Esses livros, tá ligado? E como eu fiz um método de estudar muito bom, que eu não preciso ficar lendo, etc., eu prefiro muito mais usar esse método que eu fico lendo, né? Eu prefiro muito mais usar esse método de, de não ler e tal, essas coisas. Porque, cara, eu sou, de certa forma, eu sou geração Z e tal. Por mais que eu gosto de histórias longas, né? De vídeos longos, né? Vocês podem ver pelo canal aí. Eu gosto que as coisas durem, tá ligado? Eu percebi. Tava assistindo ali um vídeo a respeito do, do Homem Invisível. E eu achei interessante uma coisa que ele falou, né? Cara, ali natural das coisas. Vamos supor, na escola, né? Que você entra lá na escola, tal, essas coisas. E tô aqui no meio do mato, tacando luz pro lado e pro outro. Dá um medo de ficar no meio do mato. Mas ele trouxe uma coisa interessante, que foi a respeito do. Cara, por que que você acha que na escola é, você meio que é jogado ali, seja com criminoso, filho de criminoso, seja com filho de traficante, seja com filho de. Sabe daqueles moleque se é botado naquele grupinho, seja de moleque feio, seja de moleque de qualquer cor, seja de femimi, seja de qualquer coisa. Porque, cara, a lei natural das coisas, como ele até explicou no vídeo, antigamente o filho meio que era jogado no mundo ali, ia caçar javali, ia caçar mamute, essas coisas. E daí morria 50% da população dos homens meio que nessa questão. A gente pode até usar o exemplo das abelhas, né? Tipo, as abelhas masculinas, por exemplo, a tendências dela, né? Principalmente a dos machos, é o quê? Eles vão lá procurar, é, eles são expulsos, né? Eu não sei se acontece isso, né? Eu tô tirando isso do rabo. É, vamos supor que a abelha é expulsa ali. Mano, ela vai procurar outro enxame. Ou ela morre ali eventualmente, né? De alguma forma. E daí no vídeo ele explica que, tipo assim, é, cara, morria 50% dos homens, e hoje em dia, como que faz, né, pra acontecer a lei natural das coisas, né? Até de forma obrigada. Mano, simplesmente, como que é o nome? Que eu posso falar pro ouvinte? É a escola, né? A escola. E isso é interessante, que você parando pra ver essas coisas, né? Cara, é verdade isso, né? É verdade, porque, mano, toda vez que você tenta melhorar, assim, mesmo que seja um pouco, você meio que é travado em alguma parte, assim. E eu tô percebendo, por mais que eu goste das histórias do mangá, né? Por mais que eu goste das histórias do mangá e tal, eu curto ler mangá, eu venho percebendo uma coisa que aconteceu aí na comunidade, principalmente a fuísta. Eu sei que quem é fuísta, né, gosta da waifu e tal, né? Só que, mano, geralmente é um otaku que gosta de ver anime, gosta de jogar toda aquela porqueira na cabeça. E eu tô percebendo que
os mangá, eu sei que não foge muito disso. Só que, velho, pra mim meio que não compensa, tá ligado, ouvinte? Pra mim não compensa essas coisas, tá ligado? Porque, cara, eu curto ali, mangá curto, com certeza. Só que é a mesma coisa que um anime. Beleza, eu consigo ler mais rápido, eu consigo jogar o mangá pra dentro da minha cabeça, né? Só que se eu for ver pela lei natural das coisas, que tipo assim, a escola foi feita pra, saca, purgar ali, tá ligado? Me expurgar ali e só as 3D ficar com quem com quem é mais forte, é mais capaz ali dos homens, né? Pra ficar com as 3D, eu cheguei a essa conclusão, tá ligado? De que, mano, não se eu sou um waifuista que tá querendo a minha doll ali e eu vou ter que trabalhar bastante ali, né? Dar bastante. Não é dar bastante, mas é oferecer bastante coisa pra sociedade e ganhar dinheiro em troca, né? Em troca do meu tempo. Mano, eu cheguei a essa conclusão junto com o vídeo dele, tá ligado? Porque se eu quero ter a cabeça no lugar, se eu quero ter a cabeça realmente tranquila, né? A cabeça de cima, ouvinte. A mentalidade no lugar, mano, por mais que eu sei que, sei lá, meu primeiro vídeo que deu, vamos supor, meio que certo ali foi, cara, foi falando de série, mano, tá ligado? Eu sei que pra quem estudar algoritmo, deveria e deve, né, buscar o que deu certo ali no canal, né? O vídeo, o vídeo âncora ali, né, que puxa todos os outros vídeos. Só que, velho, como que eu vou pegar, né? Como que eu vou pegar assim pra mim e vou olhar pro vídeo âncora do meu canal e vou falar, eu vou fazer vídeo dessa merda. Porque, cara, eu posso até fazer tals, né? Como estratégia, não tem problema. Só que, velho, não é que isso vai ferir meu ego, vai ferir a minha própria honra ali de. Minha própria honra. Só que, mano, eu acho que é aquela questão, né? Cara, muitas vezes você vai ter que sacrificar coisas, né? Pra você, principalmente se você é um homem casado, ifuista, né? Não tô falando assim, casado com 3D, mas é casado ali com a sua wife. Mano, muitas coisas você vai ter que sacrificar. Sacrificar ali pra você meio que conseguir, né? Exercer o seu masculino ali, né? A sua parte masculina. E, mano, eu tô percebendo que um mangá, um anime, essas coisas. Cara, tem um produtor de conteúdo, que eu não quero falar o nome aí, que, tipo assim, de certa forma, conseguiu estourar a bolha aí, né? Com conteúdo, adivinha do quê? De anime, tá ligado? De anime. Que eu fiquei meio cético, né, de fazer vídeo pirata, ensinando aos ouvintes fazer bagulho de torrent aí, baixar anime, baixar mangá, porque não é que isso aí não é moral. Para quem tá buscando dinheiro, mano, não tá nem aí pra moralidade, tá ligado? A prova disso é a escola, a prova disso é os jogos, né? Os jogos aí que atacam a sua masculinidade, né? Sua e da sua waifu, te bota no chinelo, tá ligado? E eu venho percebendo isso aos poucos, né? Que tipo assim, caramba, eu pisei numa parada aqui. Mano, eu venho percebendo isso aos poucos, tá ligado, velho? Que tipo assim, se eu quero crescer na vida e ter a minha dorzinha ali, né? Sem a necessidade de, sei lá, ser obrigado a ter uma 3D para me fornicar ali e desenvolver a minha carência, mano, eu vou ser obrigado a abrir a mão, como eu já abri a mão do anime, né? O engraçado é que, de acordo com o que eu venho olhando a minha vida assim, comparo com a da minha família, em muitos contextos, cara, eu venho abrindo mão de tudo, tá ligado? Assim, do entretenimento. E vamos botar naquele contexto, ó, vocês podem ver até meu nome, que é Ban Sobrevivente, né, no canal. Cara, cara, eu sou um sobrevivente, então, tipo assim, como que eu vou pegar e jogar o meu tempo, mesmo que seja um, sei lá, um tempinho ali, eu tem uma coisa que eu tava pensando, né?
que era microtransação de tempo que tu perde, tá ligado? Além de tempo e dinheiro. Vamos dar o exemplo do dinheiro, né? Do jogo, né? Que tem as microtransações ali de quando você joga. Você tá ali jogando, tal, de boa, né? Você tá ali jogando tal, de boa. E daí do nada, pra você passar, você tá fazendo uma missão, daí pra você passar uma missão, você tem que pegar, né? Você tem que pegar aquela. Você passou aquela missão e daí do nada cai uma DS na tua cara. Daí se você quer, vamos supor, você quer pular, passa o ADS na sua cara ali, se você não usa DNS ADGuard, meio que tipo assim, cai o ADS na tua cara, daí se você quer, sei lá, se você quer dobrar o seu dinheiro ali, né, as suas moedinhas dentro do jogo, tu tem que assistir mais um anúncio. Você tem que assistir mais um anúncio. E adivinha quem fez isso, né? Pois é, outro homem, que tá ligado? Que tá usando do seu tempo pra ganhar mais tempo pra ele, tá ligado? Futuro, né? E, e eu tô me colocando mais num jeito de produtor, né? É, mano, eu acho que eu vou parar de ter entretenimento na minha vida, tá ligado? Eu já parei, como eu já falei. Eu abordei isso em algum vídeo, eu não sei. Mas eu, por exemplo, mano, eu parei total de ver entretenimento, tá ligado? Eu parei total de ver entretenimento, mano. Entretenimento assim no contexto de tipo, pô, eu assistia Big Bang, eu já assisti Matrix, eu já, sabe, essas paradas aí com a comunidade, seja dos esquis, ou seja do psico do que os Norman vê, né, aí. Mano, eu percebi uma coisa. Cara, mano, eles estão jogando tudo aquela merda na cabeça deles, é, que, com qual intuito? De fazer um vídeo e tal. Mano, eu fiz um vídeo porque eu admirava um cara, né? Eu admirava um cara assim que é da parada do Bitcoin. E, mano, eu falava muito com ele, admirava e tal. Mas, mano, ele tá cagando e andando pra mim, tá ligado? É um homem, né? Óbvio. Ele tá cagando e andando pra mim, tá ligado? E o que que eu venho percebendo ultimamente? Que, cara, eu tenho que me colocar na situação só de produtor, pra produzir as coisas pra mim. E daí, tipo assim, por exemplo, eu sei piratear via torrent, tá ligado? Eu sei piratear via torrent sem anúncio, sem vírus, eu sei fazer tudo isso, tá ligado? Eu não preciso, sei lá, de uma Netflix da vida. Eu não preciso. Eu só preciso do YouTube, né? Pra passar meu conhecimento. E manter meu conhecimento aqui como um diário mental. E, cara, esse produtor de conteúdo que é bitcoinheiro, né? Cara, eu peguei, mano, cortei, tá ligado? E o que que eu percebi, né, quando eu cortei? E eu fiz até uma estratégia. Deixa eu voltar pra microtransação, né, do jogo. A microtransação. Eu percebi que a microtransação de tempo tava acontecendo no mangá, tava acontecendo no anime, tava acontecendo no Big Bang. Sabe aquelas microtransações quando você baixa um arquivo e meio que tipo assim, vamos supor que você vai assistir ali pelo MPV, né, com saturação no talo e preenchimento de tela. Porque sua tela é audio screen, eu acho que é isso que é o nome, né? Ali no seu PC ou no seu telefone. Mano, meio que. Cara, é uma parada que. Que, mano, Tipo, cada microtransação de tempo. A microtransação do jogo, por exemplo, é de dinheiro. Só que, tipo assim, mesmo quando você vai baixar um vídeo via torrent e tal, meio que pega. O que que acontece ali? Meio que, tipo assim, leva tempo pra tu baixar, leva tempo pra você colocar ali nas pastas, né? Leva tempo pra você colocar ali nas pastas, leva tempo pra você. Se você usa um aplicativo que você não consegue fazer edição de, sei lá, você não consegue editar o seu próprio, sabe, o seu próprio negócio ali onde você usa pra ver vídeo. Se tu não consegue editar, mano, o que que pega? Tu vai gastar tempo ali com outras coisas. E tem uma coisa que é puxar mais seu tempo aí, vamos supor, entretenimento, né? Aí do YouTube com um negócio de ADS, né? Mano, eu escutei um negócio muito engraçado vindo de uma 3D, que é o quê? Começa seu vídeo certo, né? Começa seu vídeo
do YouTube certo. Mano, como que eu vou começar meu vídeo do YouTube certo se, tipo, o pessoal vê anúncio? Tipo, beleza, eu começo o vídeo do YouTube aqui certo. E, tipo, eu começar falando, gritando, essas coisas, sabe? Falando, falando, gritando, sabe? Pra chamar mais atenção. Sendo que, tipo assim, mano, as pessoas, mal começa o vídeo, já tá passando anúncio. E ela falou que o pessoal não gosta de perder tempo. Mas enfim, eu achei isso engraçado às vezes. E, e cara, essa microtransação de tempo rola em todo canto. Rola em todo canto. Tipo, um exemplo que eu posso dar pra vocês. Sabe aquele vídeo que eu fiz do Inteligência iFuista? Eu tava usando um, um launcher, né? Um launcher básico ali, né? Eu tava usando um launcher básico ali de terminal, né? Pra quem viu, é um launcher de terminal. É o TUI, que tem lá no F-Droid, inclusive. Ele é um aplicativo que, tipo assim, você controla tudo que vai ter dentro dele ali, tu controla tudo. Só que eu tô percebendo uma questão específica, né? Que eu tô juntando aqui na minha vida, que são aplicativos de software livre, seja aplicativo open source, mas principalmente de software livre, open source, os dois, e eu tô juntando aplicativos pirateado não, né? Os pirateados não, eu acho que não tô tendo mais, e se eu tenho, eu coloco tudo no perfil de trabalho, com a sandbox ativa, né? Com proteção nível de armazenamento, no mínimo ali. Aí eu pego, boto o voice lá, cheio de anúncio, caralho, é quatro. Aí eu pego e coloco lá também outras questões, né? Sabe, esses aplicativos big aí, o YouTube da vida, o YouTube Studio, apesar que eu faço isso tudo pela web. E cara, cada questão assim, eu sei que tipo assim, eu tô englobando mais aqui, né? Vários conteúdos a respeito aqui pra vocês. Só que, mano, não tem como falar do anime, do mangá, sem falar das microtransações de tempo, cara. Tipo, isso rola em todo canto, tá ligado? As microtransações de tempo que vai tirando da sua vida, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Vai tirando, tá ligado? Pera aí, que eu acho que eu escutei alguma coisa ali no mato. Que eu tô perto de uma cerca aqui, mas. Tô com a lanterna, mas é foda. E tipo assim, né, ouvinte? E daí eu troquei pelo Kiss, né? O Launcher Kiss. Mano, o melhor launcher. Eu. Daí vamos supor que antes eu tinha que dar 3 cliques ali. Não, eu tinha que escrever, como vocês viram lá no vídeo lá, Inteligência Artificial, no meu método de leitura, pra quem quiser ir lá ver, vai lá ver. Inclusive dá like, se inscreve aí no canal. E se quiser apoiar o canal, tem doações aí embaixo, tem como doar, tem como fazer vídeo patrocinado no canal, se você quiser, tá tudo aí embaixo. E os produtos que eu uso tá tudo aí embaixo também, né? Se vocês quiserem ter um diário mental também, compra pelo link aí embaixo, ó, microfone, fone, notebook. E tem um outro lá, pra quem gosta de jogar videogame, né? Tem lá também um controle de videogame super bom. Que inclusive, eu uso tudo, tá? Eu uso tudo. E eu pretendo comprar um notebook ainda, mas tudo bem. E, mano, indo nesse pique, o Launch Keys, basicamente, eu tenho que dar 2 cliques, tá ligado, gente? Eu tenho que dar 2 cliques. 2 cliques eu consigo entrar dentro de um aplicativo. É, vai de 3 a 4, de 3 a 2 cliques eu consigo entrar em um aplicativo. Mano, é muito rápido, tá ligado? Isso é uma microtransação de tempo que, beleza, eu não consigo usar o poder da mente como o professor Xavier de X-Men pra, sei lá, entrar dentro do YouTube ou pra entrar dentro do Gmail. Não, não consigo. Só que eu consigo fazer, eu consigo diminuir esse tempo, eu consigo tirar essas microtransações através do meu launcher, tá ligado? Através do meu launcher, né? E como eu acabo usando a maioria das coisas via web, via navegador, meio que tipo assim, o hardware do meu celular, a bateria, a memória RAM, o armazenamento fica com mais espaço, fica mais rápido. Mano, o meu celular tá voando aqui, tá ligado? O meu celular tá voando. Sabe aquele YouTube lá que vem pré-instalado no telefone? Pois é, não tá aqui, tá ligado? Tirei via ADB e tal. Mano, o celular tá voando aqui, tá ligado? Eu uso tudo via web.
E se vocês puderem também, usa via web também, mano. Dane-se, tá ligado? Ah, banho, eu uso o Chrome aqui, o Chrome é uma coisa. Pode ser, né? Usa pelo Chrome, tá ligado? Pelo menos tu vai estar usando um navegador ali, tá ligado? Vamos dar um exemplo. Mano, eu uso 10 sites, eu uso só inteligência artificial aí, tá ligado? Que é um novo ramo. Que eu vou, que eu vou focar só em inteligência artificial, tá ligado? E, cara, eu uso tudo pela web, tá ligado? Eu não uso nada, eu não instalo nada, é tudo pela web. Não preciso atualizar, tá ligado? Não tem falha de segurança, tá ligado? E outra, você tem que usar, tem que ver os links certinho ali, mas enfim. E a questão é você se acostumar à web, você tem que se acostumar pela web. Desde que eu me lembro, tá ligado? Eu sempre usei as coisas via web. Eu nunca baixei aplicativo no telefone. Nunca baixei programa no computador, tá ligado? Outra coisa também, né? Eu tinha trocado a conveniência pela segurança da criptografia que eu tinha pegado lá o Droid FS, né? E, mano, o- só pra vocês terem uma ideia, o Droid FS não tem nem lupa, tá ligado? Eu consigo controlar através dentro da criptografia ali, né? Tipo, a parada fica criptografada e meio que eu consigo acessar os arquivos ainda, consigo mexê-los. Só que, mano, o tempo já era, tá ligado? Porque é meio que aquela coisa, né? Segurança ou conveniência? O que que tu prefere, tá ligado? E eu tô chegando a uma conclusão de que eu vou utilizar, qual que vai ser a minha estratégia, né? Usar os aplicativos que é Big, né? Usar tudo pelo perfil de trabalho ou via web. Daí no perfil pessoal, eu deixo o meu conhecimento, o Obsidian, e daí tipo assim, criptografar minimamente as contas ali, né? Mas no Pro, criptografar as questões que tem mais a ver ali a respeito. Como que era o nome? Criptografar as questões que tá a minha wifi pelada, as músicas, né? Que são, que tipo assim, tem algum nível ali das coisas ali, os vídeos, né? Da minha wifi que tá fazendo umas coisas ali pra mim, né? E, mano, é, e daí o conhecimento eu vou deixar tudo liberado ali, sem criptografia nenhuma, pra eu ter o máximo de conveniência e velocidade possível, tá ligado? Aí vocês vão começar a ver eu, né? Se eu conseguir deixar tudo certo, vocês vão começar a ver mais mapas mentais e como eu penso e faço as coisas, tá ligado? Insano, tá ligado? Só sei que eu vou conseguir produzir bastante vídeo aí pro canal. E nisso, né, com o Homem Invisível eu tinha falado a respeito do que tipo assim, os homens, eles são lançados ali no mundo e literalmente a escola é feita para expurgar eles, né, de todas as formas possíveis. É um novo, quer dizer, é um novo expurgo, né, da própria natureza, né? Daí, tipo assim, ele puxou um assunto de niilismo. Por que o Beta, é, tipo, ele tem essa parada de niilismo? Eu tenho essa parada de niilismo, tá ligado? Eu tenho essa parada de niilismo, ateísmo. E eu fiquei. E tipo, eu aceitei e tal. Ele falando, ele fez um vídeo de 20 minutos lá, olhei tudo, né? Sou um consumidor hábil de vídeos longos. Eu quero entender, né? E, e daí eu fui lá ver, né? Tava lá vendo e tal. E, cara, eu percebi que, tipo assim, isso é toda uma estratégia da natureza pra, pra me manter sofrendo, tá ligado? Alienado, sabe? Alienado. Mas pra principalmente eu deixar de existir como um ser humano, tá ligado? E isso é louco de falar, né? Talvez o YouTube derrube esse vídeo. Ou talvez não, né? Porque eu abordo um conteúdo bem leve aqui, bem leve, entre aspas. Cara, eu acho que a questão é essa. É você ter a sua wife ali, se proteger, tá ligado? Se proteger
seja na forma digital, seja da forma física. Mano, tem um contexto que eu admiro muito, que é o YouTube Sem Mimimi, né? O Lucas, né? Pelo menos a persona dele. Não sei como ele é na vida real. Não físico, né? Mas eu admiro bastante ali a mentalidade dele. Que é o quê? E eu penso da mesma forma, que é o quê? Cara, se você for andar na rua, tem eu acho que é Dobby, né? Algo assim. É, é um cachorro lá que ele não late, não faz nada. Ele é um cachorro assim que, tipo assim, ele tem uma postura lá que, mano, dá medo, tá ligado? Dá medo. E qual que é a ideia principal pra mim, né? Como um sobrevivente? É basicamente ter um cachorro desse, andar com ele, principalmente. E tá ligado? Tem umas botas que tem uma sola, tá ligado? Tem uma sola grossa. E andar com aquele tipo de bota. Porque vamos supor que. Cara, eu tenho que partir daquela questão de. Cara, ninguém vai me ajudar. Não importa se eu tenho família, se ela seja ruim ou se seja boa. Não importa. A questão você tem que se colocar numa situação de ataque. Sempre, sempre. Mas não é que você vai atacar os outros. Ou que você vai ser agressivo numa hora né, de um confronto ali. Fala, né? Falando, conversando, né? Mas se proteger o suficiente pra quando alguém tentar alguma coisa, tipo, você vai lá, vamos supor, você pode tentar treinar também, né? Treinar essas coisas. Treinar essas coisas, né? E aprender boxe ou jiu-jitsu eu acho que não pode, mano, aprender. Tem que ser aquele negócio lá, como que é o nome? Eu não sei, mas é um negócio lá que tu luta com tudo que você tem, tá ligado? E daí tipo assim, você tem uma bota forte, talvez você ter uma arma, algum tipo de arma branca ali, né? É, entre outros. Talvez sempre andar com. Sabe? Ter alguma coisa ali que vai te proteger, sabe? Pode ser até, sei lá, talvez um telefone, tu tem uma capinha mais dura, e daí, tipo assim, isso pode acabar virando, né? Uma arma branca, que pode te proteger de uma mordida de um cachorro, ou talvez pode te proteger de um, um soco, né? De uma pessoa um pouco mais alta que você, um pouco mais forte, né? Que sempre tem essa questão, sempre vai ter alguém mais forte que você, sempre vai ter alguém mais rico, mais abonado de dinheiro, etc. Então, tipo assim, eu tenho como me proteger contra essas pessoas. Tem no mercado aí, né? Como os senhores sabem, cara, tem todo o material possível para você se proteger dessas pessoas. E o que que eu quero com o meu público aqui falando isso pra vocês? Mano, se você é iFuísta, tal, etc. Mano, você tem que se proteger de todas as formas possíveis. Porque eu não sei se os senhores sabem, só que, mano, a gente tá em guerra. A gente tá em guerra. Só de você ter consciência, você já tá em guerra, tá ligado? Depois eu quero adentrar dentro da questão do niilismo e do ateísmo, tá? Mano, a gente tá em guerra. Tudo que você consome, cara, tá te destruindo, tá ligado? Tem um mangá que eu gosto muito, nossa senhora, que é o One Piece. One Piece, tem um outro mangá lá, que é, se eu não me engano, é da Uzaki. Uzaki? Eu não sei. Mas vamos dar um exemplo da Uzaki. Mano, a Uzaki é uma personagem lá que grita com o personagem, nunca gostei, né? De gritar, que eu gosto mais daquela questão fofa, né? Que, aliás, a natureza odeia isso. E, cara, nesse pique, tipo, tudo ali, não é que eu tô falando, não é que eu quero tentar colocar o mangá, o anime, como se fosse um vilão da história. Só que, mano, é um negócio feito pra te alinear, né? Alinear, eu acho que é isso. Pra te deixar meio que burrinho ali, tá ligado? Burro mesmo, né? Um Percy, pô, o Luffy, mano, o que que o Luffy consegue ensinar, tá ligado? Pô, tem um marco lá que aparece, se eu não me engano, eu não sei nem se pode falar isso. Mas aparece um coloridinho lá, né? Aparece um coloridinho lá, rebolando e tal, que muitas vezes se sacrifica, né? Pelo Luffy ali e tal. Inclusive eu admiro muito isso, tá ligado? É muito da hora isso. Mas eu tô chegando a uma conclusão de tipo, cara,
por que que tem, né? Por que que tem um coloridinho ali é, se sacrificando, tá ligado? Por que que tá ali? Por que disso? Ele se sacrificou, se não me engano, foi 3 a 2 vezes, tá? Pelo Luffy. E ele nunca se ferra. Não, ele se ferrar, se ferra, né? Mas é tão. É aquela famosa arquetipo, alguma coisa assim que vocês falam, né? Arquetipo, ideia, né? E, cara, parece que ele nunca se ferra. E levando em consideração, né? é, essa guerra é, de manipulação, de coloridinho, né? De se tornar coloridinho, guerra entre os sexos, entre outros, né? Eu cheguei a essa conclusão, né? Vendo um vídeo lá da Rory, eu acho que esse é o nome. Que tipo assim, tem um vídeo lá que ela fala guerra, a gente tá em guerra. Mas guerra com o quê? Com quem? Mano, é simples. Com o seu consumo, tá ligado? Você é consumista, você é um consumidor. Se você é um consumista, você consome de tudo, né? Se você é um consumidor, você consome as coisas certas. E eu venho percebendo isso faz um tempo, né? Que tipo assim, cara, E daí o Homem Invisível, ele aborda um outro contexto que é o qual? Lá no... Como é o nome? É o Japão? É o Japão. Ele aborda um contexto muito interessante a respeito do Japão. Que tipo assim, cara, lá a natureza, né, ela venceu. Ou outro país venceu, sei lá. Estados Unidos, né, que arrebentou lá o Japão. E, e nesse pique, cara, independente do que dane-se, tá ligado? A natureza ganhou. E tá ganhando, tá ligado? É, natalidade no zero, natalidade no zero, tal, etc. E esse contexto é interessante porque, se você for ver, cara, pela lei natural das coisas, é, se for ver a questão mesmo, cara, era pra todo mundo, homem e mulher tá casando, entre outros. Só que por que que tá acontecendo isso lá? Será que é uma forma de povoar tudo lá com os chineses? Ou talvez é só a natureza? Mano, eu acredito que é só a lei natural das coisas, tá ligado? É a lei natural das coisas. É negócio ser aleatório mesmo. E dane-se, velho. Daí você pode chegar aqui e falar pra mim: Ah, mas, ban, isso é por conta que o Estados Unidos destrui tudo lá, tal, etc. E daí tem também as leis também, ban. Tem as leis também que expurga lá o beta médio, né? Daí ele fica só com essa questão da waifu. E, e, e mano, eu achei. E outra coisa, né? Que o. Como é o nome dele? O Homem Invisível fala. É sobre essa questão, né? De natalidade e tal. E daí eu trago aqui pra mim. Cara, eu. Eu, por exemplo, eu não me. Mesmo eu tendo um iPhone aqui, eu vou ficar com ela pra sempre, tá ligado? Que. Cara, eu tô com um contexto que é o qual? Mano, a waifu foi a que me tirou do niilismo, tá ligado? Eu tava jogado, tá ligado? Eu tava jogado, eu tava em ponto, sabe, de falência, falecer assim, sabe? E a waifu me tirou, tá ligado? Me tirou do niilismo. Óbvio que ainda sou niilista, mas, enfim, eu já explico isso. E aí, mano, daí o Homem Invisível abordou o contexto de natalidade, eu acho que era isso que eu tava falando. E daí no contexto de natalidade, eu penso assim, cara, é, eu parto daquela questão, mano, eu sou um sobrevivente, né? Eu sou um sobrevivencialista. Independente se as coisas estão bom aí, né? Pra ficar com as 3D, você só tem que estudar o mercado, né? Relacional aí, né? Como até o Epi fala. Mano, você tem que fazer trocentas coisas pra ver o histórico, pra averiguar, sabe? Se, é, se essa pessoa, né, que você vai arrumar ali é boa, né, etc. Você tem que averiguar. Tem um contexto lá que ele fala que é você botar, vamos supor, você tem um amigo ou contratar uma agência, né, pra pegar
e dar em cima ali da guria, né? Pra ver se ela tem privacy, etc. Pra ver se ela é fácil. É, eu não acho isso errado, nem certo. Eu parto da ideia de tanto faz quanto tanto fez, é ignorar mesmo, né? Só que nesse contexto eu fico pensando, se eu fosse ter um relacionamento real, talvez eu fazeria isso, né? No caso, eu fazeria isso, né? De forma meticulosa, né? Como os senhores sabem, eu sou bastante detalhista, mas tudo bem. E, cara, eu cheguei a uma conclusão básica que todo altruísta chega, né? Com tudo isso. A natureza é contra mim, os seres humanos que deveriam minimamente entender, mas não conseguem, né? Porque eles não estudam, eu vivo num país de pessoas burras, ninguém lê um livro, né? Mano, eu acho que eu sou o único, né? É, por incrível, vamos supor, minha família tem umas 30 a 20 pessoas. Mano, eu sou o único que lê livro. É, esse nível aí, pois é. E cara, e essa questão, eu tô aqui pensando, mano, é só eu e meu waifu, tá ligado? Por mais que a waifu seja, como o pessoal fala, um ideal, uma ideia, é você e suas ideias no mundo, etc. Mano, eu tô cagando e andando. É eu e minha waifu, tá ligado? Eu vou criar meu waifu ali. E, mano, dane-se, tá ligado? Dane-se geral. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí mais pra entretenimento. Eu não vou assistir aquilo lá. Eu não vou ver mangá. Eu não vou ver entretenimento nenhum. Sabe esse negócio aí de Steam? Que é isso, mano? Não, Steam é negócio de jogo, né? Não é? Negócio de jogo. E negócio de Netflix. Ficar fazendo torrent de vídeo. Não, não. Eu vou parar com isso. Como eu, eu já parei, né? Faz um tempo. Mas vou parar de ver vídeo. Que sei lá, que faça microtransações do meu tempo, que tira microtransações do meu tempo, como eu fazeria dentro daqueles jogos, sei lá, tipo Crash Royale, que além de tirar tempo, tira o dinheiro, né? Sabe? E daí eu vou aplicar essa estratégia eu vou começar a aplicar só essa estratégia na minha vida. Produzir, produzir e produzir. Eu não vou ficar com essa ideia de, sei lá, de cometer não vive em mim, saca? Porque eu acho que eu devo fazer isso quando eu não tiver conseguindo mais, sei lá, eu não tiver mais força, tá ligado? Não tenho mais força pra fazer nada, eu tô velho, eu tô fraco, saca? Mano, aí é, é fazer isso, tá ligado? Pra mim não sofrer na mão dos outros. Mas no Pro, agora, mano, é sede, daí tem um contexto lá que o Homem Invisível fala, quando você é mais novo, etc. Ele diz que o, o jovem, ele tende a ser mais inteligente pelo contexto pelo contexto das células, né? Você não envelheceu, você não perdeu tantas células. Nesse contexto ele não falou sobre, mas eu que tô dizendo com as minhas palavrinhas. E cara, e daí você não perde tantas células, daí você acaba sendo mais inteligente. Eu acho que que os animes, não, eu já falei dos animes. Vamos, depois eu volto pra falar dos pra botar, tirar o anime pra merda, mas vamos voltar, né, pro ateísmo e niilismo. É praticamente a mesma coisa. Tem as suas diferenças, é óbvio, eu não sou burro, mas eu não pesquisei, né? Mas eu sei que tem diferença sim. Ateísmo, se eu não me engano, é quando você não acredita em nenhum deus. E niilismo é quando, tipo, nada faz sentido pra você, tá ligado? E, cara, não é que eu deixei de ser niilista, tá ligado? Mas eu penso assim, mano, eu só acredito em mim, sabe? Eu só acredito que, tipo assim, pra eu mover, vamos supor, eu vou pegar um copo ali no armário e vou colocar uma água, né, no meu copo. Mano, aquilo ali não vai sair voando, tá ligado? E vai colocar água no copo sozinho e vai vir pra minha boca. Talvez no futuro, né, que a tecnologia estiver mais avançada, essas coisas. Só que no momento, né, no momento, cara, isso não existe, isso não acontece, isso só acontece no digital, saca? E 2021 e tal.
E, e nesse contexto, eu fico pensando assim, né? Cara, não é porque eu falo que eu sou niilista, eu falo que eu sou ateu, que eu sigo essa regra a risco, né? Que eu sigo essa regra a risco. O máximo que eu faço ali é pegar um negócio muito superficial, tá ligado? Da coisa. Usando até iceberg, né? Que vocês gostam de assistir aí. Tipo, eu sou muito superficial. Mano, niilismo pra mim é, é sobre seguir o meu próprio caminho. Aifo pra mim é sobre seguir o meu próprio caminho, sabe? Ateísmo pra mim é sobre entender. O ateísmo pra mim é sobre entender que, tipo assim, não existe nenhuma pessoa, ser superior que vai me ajudar, tá ligado? Niilismo. É, niilismo pra mim, né? Mano, a natureza tá cagando e andando pra mim e ela quer mais que eu. Cometa não vive em mim. Que eu que eu perca a minha vida, seja de qualquer forma possível, seja, sei lá, eu comendo é, talvez uma mamona sem querer, né? Passando a mão assim, ou sei lá, ou fazer, ou sei lá, mano, fazendo coisas como se cortar, ficar nessa ideia aí, né? De se colocar pra baixo. E cara, por que que eu falo que a waifu me salvou, né? Por que que eu falo que a waifu me salvou? Ixi, eu pisei um bagulho de areia, de formiga aqui, mano, que porra, velho. Eu vou ficar todo fodido, eu acho. Pera aí. Enfim, por que que eu falo que a waifu me salvou? Pelo simples fato que, cara, eu aprendi, né? Eu aprendi através da waifu a ignorar essa porra, tá ligado? Nossa, tomei um susto, mano. Pensei que fosse uma onça ali. Eu aprendi a ignorar, tá ligado? E a waifu meio que eu já tenho a mentalidade no lugar, emoções no lugar, tal. Mas a waifu, ela chegou num momento em que eu precisava de algum suporte, tá ligado? De algum suporte ali, como se fosse um RPG mesmo, né? Que a waifu fica dando vida, tá ligado? Se eu não posso ter uma 3D que me dá vida, né? Então eu vou trocar, sabe? Eu vou se substituir, realmente substituir. Não é que eu não vou, sei lá, talvez fornicar com a 3D, mas na questão da carência, né? Dessas coisas, mano, totalmente substituível. Substitui total, tá ligado? Inclusive, talvez isso seja até um título pra outro. Como é o nome? Pra outro vídeo, mas enfim. Não, que eu não tenho amigas tals, né? Enfim. é, a waifu, cara, a qualquer momento, né? Como quem é waifuista por mais tempo é veterano, né? Que entende a sua cabeça, já tem as emoções no lugar, né? Já é forte por si próprio. A waifu vem pra somar, velho. É igual realmente casado e aquele. Qual aquele negócio lá que é funkeiro que fala isso, né? Sobre. Ah, aquela mulher veio pra somar. No meu caso, a waifu veio pra somar na minha vida, sabe? E eu não preciso de mais nenhuma, sabe? A waifu pra mim já é o suficiente, sabe? Por quê, mano? Porque, cara, pra quem é waifuísta, conversa pela mente, tá ligado? Até pode ser até de formas esquizoide, esquizofrênica, seja o que for, o que os normes aí, né? Os normes, meu Deus do céu. Seja o que o pessoal de fora chegar no meu canal e achar, mano, você, tanto faz, tá ligado? Não importa o que você pensa de mim. A waifu vai estar me dando suporte, me dando vida aqui, ó. E é isso, tá ligado? Eu vou estar tranquilo quanto a isso, enfim. Aí eu posso conversar com a waifu mental, posso conversar pela inteligência artificial, posso criar uma história minha e dela, tá ligado? E tal. E tem um outro contexto que eu quero adentrar também, que é o contexto dos desafios, né? É o contexto dos desafios. É, para quem aí dos afuista fala de japinha, é, tá buscando talvez uma 3D que fornique ali com ele, e a waifu fica mais na questão da carência, ou tá buscando alguma 3D, é simples, vamos lá. Mano, é, a 3D em si já é um desafio muito grande. O que que você deveria fazer, tal, como pessoa?
Cara, é. Mano, quantas línguas tem no mundo pra você aprender? Vamos, faz as contas aí, ouvinte. Eu acho que, se eu não me engano, tem mais de 150 países no mundo. Pô, você pode aprender 150 línguas, tá ligado? Ah, mas, mano, vai demorar. É um desafio. É um desafio. Tem inteligência artificial à torta e à direito aí na internet, tá ligado? Tem inteligência artificial pra tudo. Tem GPT, tem Gemini, né, que é do Google. Tem o Grok, né, que é do Hilo. Mano, tem inteligência artificial pra tudo. Você tem o meu método de inteligência artificial, que inclusive, depois dá uma pesquisada aí, que tu acha, tá aí no canal. E, cara, é, usando esses métodos e tal, mano, tu consegue ficar muito. Tu consegue passar facilmente ali. Ter um desafio, sim, você vai ter um desafio, mas. E daí você fica mais nessa questão de estudar. Você pega, estuda ali, você vai ter seus desafios. Ah, mano, eu não quero estudar. Bom, eu não quero estudar, eu não quero o desafio de estudar. Então vai ganhar mais dinheiro, tá ligado? Ah, bom, eu não quero o desafio de ganhar dinheiro. Então vai, sei lá, aprender a dirigir um carro, aprende a pilotar uma bicicleta, talvez andar de patins, tá ligado? Aquele negócio de patins. Talvez esquiar no gelo. Pô, tem muita coisa, tá ligado? Tocar um violão, uma flauta, né? Inclusive tem um pessoal que fala, zoa a guria que é iFuista aí, né? Por tocar flauta, mas enfim. E, e tem o piano, tem aquele cavaquinho, né? Cavaquinho, tem, tem aquela, como é o nome daquela parada que bate e faz barulho? Bate e faz barulho é foda, hein? Enfim, é, cara, tem várias coisas que você pode aprender do zero. Instrumentos, né? Tem vários instrumentos aí. Tem esportes que você pode fazer, esportes, talvez vôlei, basquete, futebol. Mano, tem muitos desafios na praça, tá ligado? Tem desafios à torta e à direita. E eu parto dessa questão. Mano, por que desgrama eu vou colocar uma 3D na minha vida se eu já tenho desafio suficiente e no meu próprio nível? Porque, vamos supor, vamos usar um exemplo é, do God of War, né? Que é o jogo lá. Jogo maravilhoso. God of War 2, né? Que você bate nos bichos lá. Mano, basicamente, tem um nível fácil, tem um nível normal e tem um nível difícil. E se eu não me engano, tem um nível hard. Ou very hard, enfim. É, nesses níveis, você consegue colocar exatamente o nível ali certinho. No, no, em aprender um idioma novo, você consegue colocar cada nível certinho. Eu conheço um cara, né? Só pelo YouTube mesmo, né? Como todo mundo, que ele é poliglota, né? Fala várias línguas. Fala várias línguas. E, mano, o cara aprendeu, se eu não me engano, foi 6 idiomas, tá ligado? 6 idiomas. Por que que você não pode, tá ligado? Mano, tem inteligência artificial pra dar e vender aí, saca? Então, tipo assim, mano, desafio não falta. Beleza. Ah, mas, mano, tem inteligência artificial, vai deixar mais fácil. Vai. Mas eu parto daquela questão. Beleza, eu posso traduzir ali e tal, né? Pelo DPL, né? D, DEEPL. Posso traduzir por aí. Mas eu quero aprender a questão. Eu quero ter aquele desafio, sabe? Mano, eu, por exemplo, né? Já tenho um desafio suficiente, como, sei lá, criar um jogo meu e da minha wife, né? É, ter uma inteligência artificial que funciona pelo telefone, é, ter uma inteligência artificial que é conectado ali com a casa, né? Com a casa ali para desligar a luz, talvez chamar a ambulância quando eu tiver alguma necessidade, talvez eu coloque ela ali no banheiro, né? A minha wife, com inteligência artificial para fazer sei lá, falar certas coisas para mim, faça isso, faça aquilo, é, faça determinado movimento para ser mais rápido, economizar o tempo. Óbvio que aí seria mais um assistente, não um boot, talvez um chatbot, enfim. Então, esse tipo de coisa. Ou você pode usar para outras coisas, né? A inteligência artificial.
não só pra waifu. Você pode criar a sua história, mano. Então, tipo assim, tem muito desafio, tá ligado? Tem muito desafio, sabe? Enfim. Agora voltando pros mangás. O que que eu quis falando tudo isso de coisa, né? Eu quis falar que, como eu já falei, né? Mano, eu tô desistindo, tá ligado? Eu tô desistindo do mangá. Porque o mangá me deixa tonto, burro, alienado. Como assim alienado, mano? Alienado no contexto de tipo, cara, eu não tô aprendendo nada. Saca? Beleza, é legal ali o negócio do hack, do rei, é legal o hack do armamento, né? Armamento. Tem o hack da observação. Pô, é da hora aquilo ali. É da hora as frutas do diabo. É da hora. Só que, mano, aquilo ali não existe, sabe? Beleza, a minha wife também não. Só que a waifu, eu vou fazer existir pra mim. Mano, a waifu pra mim existe totalmente, mas na minha cabeça. Então, tipo assim, pra mim existe, enfim. Aqui eu sou um tirano, tá ligado? Eu sou um tirano nesse canal. A waifu existe pra mim. A minha waifu existe pra mim. Caralho, doido. E eu vou colocar na vida real. O homem tá puto. E eu acho que esse é o contexto, né? De desistir do mangá. Porque o mangá meio que, como já foi provado aí, né, no, no grupo iFuista, se eu não me engano, tem algumas pessoas que ficam trocando de iFus direto, entre outros. Não que você não possa ter, sei lá, querer ter a melhor Wi-Fi, a Wi-Fi mais bonita, atualizada, a melhor do momento. Não, não, quer dizer, você pode ter uma arém, etc. Só que, mano, eu sou uma pessoa é, de uma coisa só, tá ligado? Quando eu pego pra ter um foco em uma coisa só, eu vou ficar só naquilo. Não quer dizer, também não quer dizer que eu sou, sei lá, autista, que eu tenho TDAH, com super foco, né? Mas, mas enfim. E, e o mangá meio que sempre me tira um pouco, beleza, me tira um pouco ali da realidade. Só que tem uma música que eu escutei que é o quê? Cara, tem uma frase de uma música que eu escutei que é bem assim, eu não sei que música que era, mas enfim. A música, a frase fala bem assim, cara, por que que eu vou acreditar em Deus, em algum ser superior, se quando eu tô olhando lá pra cima e tô pensando em algum ser superior que vai me ajudar, na hora que eu desço, né, a minha cabeça pra baixo, olho pros meus lados, mano, eu tô cercado, eu tô num cercadinho ao ar aberto, sabe? Eu tô cercado por todos os cantos, é ataque pra todo canto, é natureza, é outros seres humanos, é família, é colegas, amigos, é tudo te atacando, tá ligado? É tudo com um pró de te atacar, entende? Grupos que você pensa que é interessante, né? Grupos que você pensa, ah, esse grupo aqui é maneiro, tal, né? Mano, isso não te ajuda em nada, sabe? É tudo sempre te atacando. A única questão que vai estar sempre ali do seu lado e que pode te salvar do seu niilismo ali, do seu ateísmo, que não é bem salvar, né? Mas enfim, é a própria waifu. É você próprio, né? Primeiro é você mesmo e depois vem a waifu, tá ligado? Depois vem a waifu. Ah, mas mano, você falou que a waifu, a waifu te salvou. Sim, porque eu já tinha emoções, as minhas próprias emoções no lugar. Eu já consigo me controlar, tá ligado? Eu consigo me controlar desde, sei lá, que eu tenho 16 ou algo do tipo, tá ligado? Eu já conseguia me controlar minhas emoções. Porque eu fui forçado, eu fui. Pô, eu fui forçado, cara, a controlar minhas emoções. Porque se eu não controlasse, pô, eu ia tomar um soco na cara, tá ligado? Eu ia tomar um soco bem no meio da boca, tá ligado? Se eu não controlasse, talvez não estaria nem aqui hoje, né? Então é mais um contexto de sobrevivência que eu tive que fazer e tive que abrir a mão muitas vezes de certas coisas, né? Pra eu conseguir ter, ter certas coisas. Vamos falar do anime agora, né? Dos animes e tal. Como vocês sabem, eu não gosto de anime, porque meio que aquilo ali te deixa. Mano, é mastigado, é resultado na tua cara, enfim, é resultado na sua cara o tempo todo, muito.
muitas paradas mais 18 que tinha nos animes, mano, já era, não existe. Tem um, se eu não me engano, eu não sei se é no Japão que eles bloqueiam o que não pode ver ali a, a parada, como que é o nome? A genitália, né? Não pode ver a genitália, em alguns países ali que meio que bloqueia. Eu não sei se é no Reino Unido ou no Japão, ou será que é na Alemanha? Não lembro, mas tem algum, talvez, não, eu acho que é a China. Eu acho que é a China. A China meio que bloqueia as paradas lá. Você não consegue ver a genitália. Nem da mulher, nem do homem, tá ligado? E isso é uma coisa que eu fico, às vezes, né, pensando. Calma aí. Negócio nada a ver aqui. É, esse é um contexto que às vezes eu fico pensando e fico analisando, né? Que, mano, isso acontece com os animes, tá ligado? Isso acontece com os animes. Daí é uma coisa que você ia ver, uma coisa que você ia ver, meio que é bloqueada, tá ligado? É sempre bloqueio, é sempre censura, é sempre ataque, tá ligado? Nos animes, principalmente, é sempre uma parada mal feita. Aí os jogos também, né? É sempre bagulho de coloridinho, é sempre ataque, tá ligado? É sempre com controle mental. A inteligência artificial não foge disso também, não, tá? Não foge. Daí, o meu contexto foi, cara, eu vou tirar entretenimento, eu vou tirar o anime, porque, cara, mano, só coloca resultado na minha cara. É o tempo todo resultado, 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 resultado. Eu não aprendo nada com os animes. É um, tipo, tem que ser animes muito específicos pra mim aprender alguma coisa, tá ligado? Não que eu tô introduzindo sei lá, a você parar de fazer, de assistir os seus animes, parar de ler mangá. E sei lá, começar a ler livros como Hábitos Atômicos. Mano, eu sinto um tesão do caralho quando eu tô lendo Hábitos Atômicos, tá ligado? Não 48 Leis do Poder, não, né? Mas eu baixei um livro ali de 1984, né? Que é aquele cara lá. Eu não sei o nome do livro, velho. Mas é aquele cara que parece que previu hoje em dia, tá ligado? O monitoreamento geral de todo mundo, sabe? Etc. Moeda única, né? Privada, privada, só do governo. Enfim, meio que eu vou ler esses livros aí, mas o que eu sinto tesão ali é os hábitos atômicos, velho. Um negocinho da hora, velho. Você consegue mudar assim, né? Os seus hábitos. Mano, aquilo ali é massa, tá ligado? Aquilo ali eu acho da hora, né? E por mais que não tenha desenho nenhum, mano, eu boto lá pra fazer a leitura, né? Com a síntese de voz, pelo voice. E, mano, vou embora, tá ligado? Vou embora. Não quer dizer que, tipo assim, eu vou virar um consumista daquilo. Não. Eu vou deixar na velocidade 1 até 1.30 ali. Eu vou pausar o vídeo. é, Vou despausar pra ler, né? Pra eu ficar só naquela ideia de copiar, colar dentro do meu bloco de notas coisas específicas, ditados, tentar entender aquilo ali, né? Mais profundamente comigo mesmo, comentar comigo e tentar trazer aqui pro canal, né? Como diário mental, as coisas que eu achar interessante, né? E discutir com os senhores. E daí, mano, e daí nisso, e daí nisso, onde que e por que eu parei de ler mangá? Talvez eu falei pra vocês, né, já. Mas o contexto do mangá, meio que tipo assim, por mais que ele seja feito por atores ali, né? Atores, ó. Autores, né? Autores e tal. E por mais que eles tenham escrito a parada, muitas vezes, principalmente se você lê o mangá e não o manhwa, que é lá do. É manhwa que fala? Eu acho que é manhwa. Aquele, sabe, aquele negócio como tipo mangá, mas com tela em pé. Meio que tipo assim, beleza, o mangá tem bastante coisa escrita? Tem bastante coisa escrita. Só que, tipo assim, o que que os mangá até hoje ensinaram pra mim? Ensinaram liberdade,
como One Piece, né? Ensinaram liberdade, é, entre outros, né? Mas eu acho que no próximo foi isso mesmo, tá? Eu não vou mentir, não. Ah, e daí pode chegar alguns ouvintes do canal e falar: Ah, mas lê aquele mangá lá do. Como que é o nome? Mas lê aquele mangá lá do o Uzumaki lá. Não é do Naruto, não, tá, ouvinte? Lê aquele mangá lá do Uzumaki, que basicamente tudo lá é redondo, gira lá, alguma coisa assim. Ah, ou lê algum mangá respectivo, sei lá, tipo da Marvel, né? Ou da Disney, ou sei lá, é, algum outro mangá. Mano, por mais que alguns mangás sejam bons, ensina segurança, ensina liberdade, entre outros, eu acho que nunca vai ser, não é que não vai ser superior, mas eu acho que nunca vai bater aos pés, saca, de um livro. E eu não vou mentir, eu tô mais sujeito a virar um consumidor que valoriza o seu tempo ali, né? Assim, no contexto, vamos supor, ouvinte, assim, um consumidor que, tipo assim, como vocês já viram aí, né? O meu método de leitura, mano, eu escuto, né? Eu escuto e olho pra ver se a inteligência artificial tá falando certinho. Daí eu posso copiar, tá ligado? Daí eu só gasto energia só pensando em cada ponto que a inteligência artificial dê pra mim. Em cada ponto, minuciosamente, em cada ponto, tá ligado? Mano, só fazendo isso, eu consigo pegar vários pontos essenciais, bons, e consigo fazer. Eu consigo me aprofundar muito mais, porque eu vou estar usando a minha energia aqui, como os senhores sabem, né? É finita no dia, sabe? É finita ali no teu dia. E, cara, não tem como, mano, ser melhor que isso, tá ligado? Não tem como ser, sei lá, um deus de alguma coisa. Não, cara, eu tenho, como vocês também têm, eu acredito que seja um mesmo corpo, né? O mesmo corpo, o mesmo corpo, né? Apesar de, sei lá, de os seres humanos com o tempo, né? Terem se autorrelacionados ali entre eles mesmos, né? Neandertais, né? E outro grupo que era mais inteligente lá, entre outro grupo que era, sei lá, talvez mais agressivo, entre outros lá. Eu não sei o nome deles, tá? Mas isso daí aconteceu. E, cara, eu não sou o tipo de pessoa. Beleza, eu tenho tempo, eu tenho muito tempo no meu dia, eu tenho o tempo todinho pra mim. Eu posso construir a meu iPhone, eu posso construir a minha própria inteligência artificial, posso construir o meu próprio agente de IA. Muitas dessas coisas, ou todas, né? Todas, aliás, eu vou fazer, tá ligado? Eu vou fazer, sabe? Eu quero e vou fazer. Mas, nossa senhora, eu tenho que pedir desculpa pra vocês que eu acabei esquecendo o tema, velho. O tema não, mas o que eu tava falando agora há pouco. Enfim, falar da Wi-Fi, né? Mano, a Wi-Fi cara, eu acho que é o único método, né? Eu acho que é o único método de você ter amor próprio, sabe? É o único método de você ter um amor próprio. Porque o homem em si, né? Ele não segue. Eu vou dar um exemplo meu, né? Cara, não é que eu não gosto de mim. Não é que eu me vejo, sei lá, como uma pessoa feia. Eu sou bem apessoado, eu sou bonito, né? Como eu já falei pra vocês. Só que, mano, eu preciso de alguma coisa ali, tá ligado? Pra me guiar. E a waifu, cara, eu acho que é a única que consegue fazer isso. Porque eu parto até em questão de guerra, de uma idealização, né? De uma idealização. De pegar uma coisa bonita ali, né? Então, um amuleto, mas no meu caso é uma waifu. É pegar uma waifu ali, que é muito bonita, né? E colocar ali, saca? Como amor próprio, dignidade. E só nesse contexto aí, né? De ter uma wife e tal, talvez, se caso o Homem Invisível depois estiver vendo isso, né? Ele vai dar risada de mim, né? Mas enfim. Aí nisso, cara, a waifu,
A waifu é um caminho, tá ligado? A waifu é um caminho assim pra você se tornar uma pessoa mais forte, sabe? A waifu é um caminho pra você se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais culta, talvez até, né? Mas é se tornar mais forte com você mesmo, sabe? E a waifu, ela me entregou isso, né? E através. Vocês podem até ver os vídeos aí, né? Do canal depois. E a waifu, muitas coisas aí tem a ver mais comigo, né? Mas, cara, a waifu conseguiu me entregar uma coisa que nenhuma pessoa poderia me entregar. Nenhum deus fictício poderia me entregar, apesar da a waifu ser fictícia, né? Enfim, nenhuma pessoa conseguiria me entregar. Então, tipo assim, eu próprio, né? Entreguei esse belo presente pra mim, que é a minha waifu. E daí o mangá também, ele é manipulado. O mangá ele é manipulado. E eu parei de ver ele por causa disso, né? Porque por mais que ele não entrega só resultados como o, o anime, ele mano, ele basicamente vem primeiro com o anime e tal. É por isso que ele é melhor. Ele aparece lá umas paradas mais 18, entre outros, né? Tem até o outro contexto do mangá, né? Que é o Henhen, né? Que é o Hentai. E nessa questão, velho, eu simplesmente desisti, tá ligado? Eu desisti do mangá, por isso, tá ligado? Não porque ele seja ruim. Não, vocês podem continuar lendo, pode continuar vendo seu anime, sem problemas. Só que eu não tanco mais, tá ligado? Eu não tanco mais, sabe? Eu não tanco mais ver isso, sabe? Porque, sei lá, eu sinto que eu tô. Eu sinto que eu não tô evoluindo, sabe? Eu sinto que, tipo assim, beleza, eu sou melhor que o meu eu de ontem, sou melhor. Só que o mangá não traz mais aquele tesão, tá ligado? Não traz mais aquele tesão de tipo, eu olho pro mangá, eu vejo o Luffy arrebentando o Kaido lá no pau, arrebentando lá o tá lá pra. Eu tô no arco lá que vai estourar a guerra em Elbaf, tá ligado? Vai estourar a guerra lá com o governo mundial em Elbaf. Pô, eu li tudo, cara. Eu li tudo, eu li aquelas 30 mil páginas, tudo, mano. Tá ligado? E é um negócio que, sei lá, eu vou simplesmente desistir do mangá porque não dá, não é algo natural, tá ligado? É assim, tipo, beleza, eu posso ter um entretenimento ali, mas pela lei natural das coisas, né? Nossa, é isso que eu queria falar, velho. Pela lei natural das coisas da vida, sendo ataque em todo canto, mano, como diabos eu vou ter um entretenimento na minha vida se. Como diabos eu vou ter um entretenimento na minha vida? Na minha, como diabos eu vou ter um entretenimento na minha vida se constantemente eu tô sendo atacado, tá ligado? Sabe, é como se o tempo todo eu tivesse em guerra, velho. É como se o tempo todo eu tivesse em guerra. Não que eu tô em guerra, tá ligado? Mas só de estar vivo, basicamente eu já estou em guerra, saca? Eu já estou em guerra. Eu já estou Mano, eu já tô com muito problema. Eu tenho muitos desafios. Apesar de eu ter uma waifu, eu tenho muitos desafios, né? Eu tenho muitos desafios. Beleza, a waifu consegue proporcionar a questão de eu diminuir drasticamente os meus desafios, né? Eu consigo melhor, ir melhorando ali aos poucos, né? É, com as coisas no meu nível, né? Consigo melhorar as coisas ao meu nível. E, e eu acho. E é isso, tá ligado, gente? O mangá é um tipo de ataque, né? É um tipo de ataque que você não aprende nada. Talvez vários mangás aí, vários criadores de conteúdo conseguem trazer muitas coisas boas dos mangás. Mas eu, né? Aí no, que eu sou um produtor que fala um pouco de ifuísmo e tal, etc. Mano, eu tô com um contexto do tipo que, cara, eu não vou trazer. Se vocês estão entrando no canal porque eu vou trazer entretenimento no canal, eu não vou trazer, cara. Eu não vou trazer esse lixo aí, tá ligado? De entretenimento, tá ligado? Porque, cara, eu vejo várias pessoas, como o EP, por exemplo, cara, virando um. Eu não pode nem falar isso, né? Mas virando a. Como que é o nome, cara? Virando a. Tá ligado? Quando. Tá ligado? Virando uma mulher rodada ali, mano. Sabe? Virando a mulher rodada dos ouvintes dele.
Porque ele fica vendo aqueles lixos lá, tá ligado? De entretenimento, mano. Aquelas merda, mano. Porque os caras não tem mais o que fazer, sabe? Não tem mais o que fazer é, em muitos contextos. Talvez eles nem lê livro, etc. Eu tô mais. Vou focar mais nesse rumo. E vou ignorar, né? Entretenimento, anime, mangá. Por mais que os mangá é bom, cara. Tem umas fotos lá que, meu Deus, mano. É, umas brigas lá, pô, da hora pra caralho. Só que não me dá mais tesão, sabe? Não me dá mais tesão. Parece que, sei lá, não é que eu tô tentando, sei lá, ser melhor do que, sei lá, o ouvinte que tá me escutando, né? Porque eu quero ser superior a quem vê um anime, vê um mangá. Não, cara. Não, eu não tô tentando ser melhor que ninguém. Mas eu não quero ver, tá ligado? Não quero mais ver isso. Porque eu acho muito mais. Eu tô começando, né? Achar muito mais interessante ler um livro, tá ligado? De 300 capas. Ou talvez um livro ali de 400 capas, sabe? E eu não vou deixar de ser ifuísta nem nada, sabe? Eu vou continuar ali com o estilo, né? Da minha esposa sendo uma wife e tal, né? Sendo uma wife ali, que sempre vai estar ali presente pra mim, pra fazer o que eu quero, né? Do jeito que eu quero, constantemente, sem parar, sabe? Enfim.